Amém, glória a Deus, Senhor, a todos, amém. Todos os irmãos que estão em casa, eu mandei agora um convite para alguns amigos, né, que nunca me ouviram falar. Eles vão estar me vendo pela primeira vez, então que Deus abençoe você que está assistindo aí pela primeira vez, eu trazendo a palavra do Senhor. E como é gostoso nós falarmos do nosso Deus, um Deus grandioso, um Deus altíssimo, que cuida de todas as coisas. Eu sou muito grata a Deus pelo cuidado e o amor que Ele tem tido comigo, com a minha família, com os meus filhos. Sou muito grata a Deus, porque Ele tem provido todas as coisas. Essas semanas atrás, nós fizemos um trabalho voluntário, e eu venho fazendo há algum tempo isso, porque o Senhor me chamou para um trabalho missionário. E fazer missão não é só viajar para o exterior, né? Não é só viajar para fora. Nós fazemos do nosso lado, nós fazemos de quem está perto, seja para um vizinho. E isso é para todos nós, né? Levar o amor. Então, semana passada nós fomos visitar mulheres ali e foi muito bom. Deus me fez ver algo intensamente que são a alma das pessoas. As pessoas, elas tomam caminhos nas suas vidas, muitas das vezes, por não conhecer esse Deus que eu e você hoje conhecem. Mas existem pessoas que Deus levanta para cuidar delas. E nós, quando nós não temos acesso, nosso papel é orar. Então que você possa orar por essas mulheres, mulheres que precisam do Senhor, mulheres que precisam conhecer o caminho de Deus, mulheres que precisam retomar a sua vida, a sua dignidade. E existe aqui em Prudente esse lugar, ele é um lugar gratuito, sustentado pelo Hospital do HR. É impressionante isso, porque eu não imaginava que isso existia. Existe também um lar para tratamento dos homens. Então nós precisamos orar. Quando nós não temos acesso, nós oramos por estas pessoas, para que outros possam ter acesso naquele lugar, nesses dois lugares, e vidas venham ser salvas, vidas venham conhecer a Jesus, assim como eu e você conhecem. E foi muito gratificante, irmãos, porque eu vivenciei algo que transformou dentro de mim, na minha alma, de entender a cada dia o que o Senhor vem me ensinando, que é olhar para o próximo, o que é amar o próximo como a nós mesmos, é tocar na mão de mulheres. Eu toquei em mão de mulheres com as unhas deslaceradas, mulheres sem dentes, os pés todos destruídos, mulheres com mau cheiro, porque tinham acabado de chegar na clínica, e aquele cheiro da rua, que elas viveram meses e meses na rua, não tinham saído, mas nós abraçamos elas daquele mesmo jeito. Todos os voluntários que tiveram ali foram usados por Deus da sua forma, e nós vivemos esse algo de abraçar e amar ao próximo. Então o Senhor me fez, por esses dias todos, depois que eu saí daquele lugar, eu disse: Deus, que o teu Espírito me guie e me conduza da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor me chamou para ser, da maneira que o Senhor nos chamou, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele nos trata igual. Às vezes Deus usa você de uma maneira, de uma forma ou de outra. Você não tem algo único, você é inteiro. O Senhor te chamou por inteiro, para fazer por completo. Então, eu quero ler com você nessa noite o livro de Romanos, que Paulo, é gostoso, né, falar dessas cartas. Paulo, ele traz algo tão grandioso e intenso, e eu falei: Deus, não me deixe enganada. E o Senhor, ele confirma a palavra dele através de outras pessoas na nossa vida. E a palavra de hoje, o título da minha Bíblia, em Romanos 8, diz: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Isso é impressionante. Às vezes a sua Bíblia tem outro título, porque ela tem outra tradução, mas a palavra, ela é a mesma, a intenção é a mesma, uma nova vida debaixo da graça. Eu quero trazer para você na noite de hoje essa graça sem peso. O peso acabou, ele foi cessado lá na cruz. Hoje nós temos a graça, uma graça que já foi derramada. E Paulo, ele vem instruindo os romanos aqui
com essa carta. E o capítulo 8, ele é o capítulo que fala mais intenso sobre o Espírito Santo. Então hoje eu quero falar do Espírito Santo. O versículo 1, Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Aqui Paulo, ele traz uma instrução, que ela é uma instrução de afirmação. Ela não é de dúvida. Ele deixa claro aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, naquele tempo, era um tempo que se tinha essa lei. Para você ter acesso a Deus, ou perdão dos seus pecados, fazia-se os sacrifícios, né? Sacrificava os pombos, os cordeiros e etc. E aí Paulo, ele traz essa instrução afirmando que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas das vezes carregamos um peso, um fardo de culpa, de coisas que já se foi, sendo que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura no Senhor. Quando nós estamos em Jesus, o velho homem ficou para trás. Nós passamos a caminhar com o Senhor. E aí o versículo 4 fala que não andemos segundo a carne, mas o Espírito. Eu quero dizer para você nessa noite, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e de você. É o mesmo Espírito que me conduz e te conduz em tudo que você for fazer. O versículo 5 fala: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando nós estamos com um pensamento ligado naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e o que o Espírito Santo está fazendo, nada desce ao nosso coração, nada se afirma ao nosso coração. Por isso que temos que andar no Espírito. Por isso que temos que andar conectado em tudo que formos fazer no Espírito. E o versículo 6 diz: a carne é para a morte, mas o Espírito é para a vida. Então, quando andamos no Espírito, aquele peso, aquele fardo que achamos que carregamos de condenação não tem mais, porque Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 7 diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Lá em Romanos capítulo 2, eu quero só confirmar essa leitura para você. A gente fica nervosa, assim, banana toda com a Bíblia. Romanos 2, do versículo 13 em diante. Do versículo 11, porque, Romanos 2, 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei
não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles para si mesmos, são lei, os quais mostraram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a consciência e os seus pensamentos, quer ousando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tudo que tens por sobrenome judeu, ou repousas na lei das glórias de Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos por essa lei, e confias que és guiados dos cegos da luz que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestres de crianças, que tens da forma da ciência a verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Aqui Paulo, ele traz um questionamento e uma conversa e um diálogo aqui, dizendo: você faz coisas, você tem atitudes, você diz coisas, mas você não mostra quem você é. Porque aqui o versículo 22 ele fala: tu podes que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deves furtar e furtas. Vamos trazer isso para um geral, porque naquele tempo os judeus eles estavam fazendo acepção dos gentios, e o Senhor não faz acepção dos gentios. Eles faziam acepção e traziam para eles a lei, o julgamento deles perante a lei. Mas aí Paulo ele vem instruindo este povo para um renovo dessa igreja no tempo de Romanos, para o tempo da graça. Então o versículo 11 diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Então eu quero dizer para você, ande perante o Espírito, comece a olhar para as pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem quem é Jesus, que carregam um peso, um fardo de um pecado que muitas das vezes cometeu há tantos anos atrás, há tanto tempo atrás, e ele vem carregando esse pecado hoje, sendo que Jesus já o perdoou, sendo que Jesus já o trouxe para a graça, sendo que Jesus já o livrou, sendo que Jesus já deu a oportunidade dele ser um novo homem num caminho reto que o leva para o céu, para uma eternidade com o Senhor. Deus ele é para todos. Aqui em Romanos 3, o versículo 21, Paulo começa dizendo para a igreja essa justificação assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. 26, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactânia é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. 30. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então aqui eles faziam diferença daquele que era circuncisado e daquele que não era.
E aquele que era circuncisado naquele tempo, que era entre os judeus uma obrigação quando a criança nascia, né, eles faziam acepção daqueles que não eram, mas aqueles que não eram também criam em Jesus Cristo pela sua fé. E aí Jesus vem nos ensinando: ei, eu não faço acepção de pessoas, eu quero que o meu evangelho seja anunciado. Assim como Paulo traz essas cartas, assim como Paulo vem nos dizendo em todas as suas cartas aqui, principalmente em Romanos, não faça acepção dos gentios, dos circuncidados e os incircuncidados. Aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que anda no meu espírito, ele anda na graça de Deus, ele anda segundo o propósito do Senhor. Aqui em Romanos capítulo 5, o Senhor me fez o dia inteiro andar em Romanos desde sexta-feira. Desde sexta-feira eu estou conectada às cartas aqui em Romanos. E isso me alegra, porque eu falo: Deus, às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas Deus vem usando uma pessoa para falar comigo. E eu falei: Deus, obrigado. O Senhor não nos deixa enganado, porque andamos segundo o Espírito. E quando andamos segundo o Espírito, a gente não cobiça aquilo que não é nosso. Os nossos pensamentos não nos levam a mal. Não fazemos mal ao nosso companheiro, à nossa companheira. Não fazemos mal aos nossos filhos. Não fazemos coisas erradas dentro do nosso trabalho, na escola onde estamos e etc. Não temos pensamento mal de pessoas que muitas das vezes mal a conhecemos. Então o Senhor, Ele fala: ande no Espírito, que eu vou te mostrar quem sou eu. E é assim que Jesus vem nos ensinando. Romanos capítulo 5, para não tomando muito tempo, que o relógio voa. Sendo, pois, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom ou alguém, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E aí? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O Senhor nos reconciliou em um tempo em que nós andávamos perdido de um caminho, eu digo, que não me garantia uma eternidade com o Pai Celestial. Hoje eu tenho a certeza de que eu estarei com o Pai Celestial, porque eu não carrego o peso da condenação da lei, mas carrego a fé, carrego a graça, carrego a salvação, carrego o entendimento da reconciliação que Jesus Cristo trouxe para nós. Essa reconciliação que chegou para mim, para você, através de Jesus Cristo que morreu lá na cruz. Eu quero trazer nesta noite para você a esperança e a alegria, que você venha retomar essa esperança e essa alegria dentro do seu coração, de uma vida eterna, de uma morada com Deus. Pare de olhar para os problemas, porque como lemos aqui, a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre o nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então a tribulação ela tem trazido
paciência. E muitas das vezes a nossa luta, as nossas dificuldades, os nossos problemas faz a gente perder a esperança de morar com o Pai Celestial, faz a gente perder a esperança de enxergar o Celestial, faz a gente viver numa mesmice, faz a gente viver num comodismo e esquecer daquela morada que quando Deus mostrou para João, quando ele estava naquela ilha, há um lugar preparado para um povo que crê que Jesus Cristo, há um lugar preparado para os santos. Eu quero trazer para você nessa noite a renovação da esperança do mundo celestial, da morada celestial com o Pai. Romanos 6, o versículo 5 e 6, eu vou ler agora. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Eu quero dizer para você nessa noite, foi posto um fim. Você tem uma vida agora com o Espírito de Deus, com Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos. Então foi cessado. Ele diz aqui, o seu velho homem, aquela vida antiga que você tinha, aquilo que você fazia antes de estar nos caminhos do Senhor, ele foi sepultado. Satanás fica lançando coisas na nossa cabeça, fica colocando coisas, você fez isso lá, você já fez isso lá atrás, será que você está certo agora de fazer o que você está fazendo? Então aquilo já acabou, já cessou, você tem um novo caminho, você tem uma nova vida com o Senhor, com o Espírito que te guia, porque Paulo fala aos romanos, ande segundo o Espírito de Deus. O versículo 10 de Romanos 6 diz, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, eita glória, viva para Deus. Olha essa afirmação que Paulo nos traz. Acabou o que você fez, o teu pecado já foi pago, começa a viver os propósitos de Deus, começa a viver esse reino que é vivo e poderoso. Ah, Denise, mas tem muitas regrinhas dentro do reino de Deus. Tem sim, para que a minha vida e a sua vida siga em paz. Em meio à tribulação vem haver a esperança e a paciência. O versículo 11 diz assim, assim também vos considerei-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus no Senhor. Estamos vivos para Deus? Estamos andando conforme o Senhor quer? Estamos com os nossos pensamentos? Ou somente a nossa teoria e o nosso próprio ego? Aquilo que nos abastece. Há um Deus com você, há um Espírito com você, há um Jesus que te conduz, há um Deus que guia os teus passos. Você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho nessa jornada. Ah, mas há muito problema dentro do meu relacionamento. Entrega para o Senhor, começa a andar segundo o Espírito. Começa, Senhor, o que está acontecendo, mostra para mim, me ajuda, me ensina a lidar com essa situação. Estou tendo problema com os meus filhos, Jesus me ajuda, me ensina a lidar com o meu filho. Seu filho não é seu inimigo, o seu marido e a sua mulher não são seus inimigos. Vocês são uma só carne, são família, há um só propósito entre vocês. Isso é o reino de Deus. Que Deus é esse? Que eu digo que eu estou dentro da igreja falando com Ele e eu não consigo me conectar e caminhar. Passamos dias com virose e ontem à noite eu tomei uma decisão sobre a minha vida. Eu falei, Deus, amanhã não quero mais acordar passando mal do jeito que eu estou. Vocês sabem o que acontece com a virose, né, irmãos? Cessou. Que Deus é esse? Eu falei, Deus, me ajuda. Cessa isso, porque eu não aguento mais ficar o dia inteiro no banheiro, eu e meus filhos, lavando edredom, lavando lençol, porque vocês sabem que é muita coisa que sai de dentro. E nós levantamos hoje e tudo foi cessado.
entre a minha saúde e a saúde dos meus filhos, porque eu venho entendendo que o Espírito que me conduz é de um Deus que é vivo, não é de um Deus que é morto. Que Deus é esse que não pode me ajudar? Que Espírito é esse que eu estou andando, que não me traz soluções, que não me traz paciência, que não me traz amor, que não me traz amor ao próximo, que não me traz o perdão, que não me traz compreensão dentro da minha casa? Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha que Paulo fala. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Aleluia. E os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha essa afirmação que Paulo faz aqui para mim e para você nessa noite. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Essa justiça que nos leva para o céu. Como tem apresentado o seu corpo diante o Senhor? Como tem apresentado a sua vida, o teu conjunto de dia a dia ao Senhor? A quem você está entregando o seu corpo? A quem você está entregando os seus pensamentos? A quem você está entregando os seus filhos? A quem você está entregando o seu casamento? A quem você está entregando o seu trabalho? A quem você está entregando a sua faculdade? A quem você está entregando o seu dia a dia? A quem você está entregando os teus sonhos? A quem você está entregando o teu ministério? A quem vocês estão entregando? Deus, Ele nos traz a esperança hoje, a esperança celestial, porque Deus é Espírito, irmãos. Deus é Espírito. Deus quer trazer essa esperança para você, essa fé que está apagada dentro de você. Se você disser um dia, eu estou morto, eu não consigo mais, eu estou sem mais o que fazer, eu não vejo saída. Ei, eu quero dizer para você, nessa noite, há um Jesus que cuida de todas as coisas. Há um Espírito que guia a minha e a sua vida. Há um Espírito que conduz os meus e os teus pensamentos. Mais um Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Essa letra que fala é aquela de Moisés, de sacrifícios, de rituais, de peso. Ei, o véu do templo se rasgou e eu agradeço a Jesus todos os dias por isso, porque eu e você temos acesso ao Pai Celestial através do Espírito Santo de Deus. E ele diz, daquele que ressuscitou dentre os mortos, porque andávamos na carne segundo as paixões dos pecados, mas hoje, eu e você, Paulo faz aqui, como daremos os nossos frutos? Você está dando para a morte ou para a vida? Uma vida eterna com o Senhor. Chama a sua atenção nessa noite. Começa a dar frutos para o reino. Começa a frutificar tudo aquilo que você põe a sua mão, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho. O perdão já foi nos dado. O seu pecado já foi perdoado.
Jesus fez isso por nós. Então Ele diz para que você está livre desta lei, desse peso, mas Ele pede para você, anda no meu espírito, começa a me conhecer, começa a caminhar comigo. Romanos 8 diz também, começa a andar no meu espírito, inclina o teu corpo, a tua mente, o teu coração, tudo que você tem para mim, faz tudo para mim. Às vezes tem pessoas, eu convivi muito isso, com pessoas que pagavam, né? Ia na pessoa para orar, mas tinha que pagar, né, pastor? Sabe, pagar. A pessoa queria um money. Eu falo, meu Deus. Então você não podia deixar a pessoa com a mão banando, você tinha que... Falei, Jesus, o que é isso? O povo está perdido. Estamos livres, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você temos acesso a Deus. Eu e você temos acesso ao Pai. Eu e você somos livres para falar com Jesus e pedir socorro. Olhe para dentro de você nessa noite. Olhe para o dia de hoje, por tudo aquilo que você já passou. E que a verdadeira esperança de Jesus Cristo venha renascer dentro de você de novo. Aquela fé que você teve do primeiro dia, quando você ouviu falar de Jesus. O Senhor quer que você dê frutos. O Senhor quer que você caminhe. O Senhor quer que você caminhe com Ele, tenha relacionamento com Ele. Esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre isso, como é incrível. Aqueles homens que tiveram relacionamento tete a tete com o Pai. Ó, que chique. Outro nível, né, pastor? Ó, eles eram outro nível, aqueles caras. Eu quero encerrar para não tomar muito tempo, finalizando com você, porque existe pessoas que precisam dessa esperança. Existe pessoas que precisam dessa fé. Existe pessoas que precisam conhecer esse caminho. Eu disse na última vez aqui, vamos parar de ser egoísta e achar que Jesus é só nosso. Vamos começar a mostrar para as pessoas que há um Jesus que restaura a vida, que há um Jesus que leva para o céu. Vamos trazer a esperança, aquilo que não existe, isso é fé. Eu conheci uma irmã que falava muito isso, trazer à existência aquilo que não existe. Eu falava, essa mulher é meia... Eu descobri que a gente não pode chamar a pessoa de louco na Bíblia, viu? Né, pastor? É meia doidinha, vamos usar esse termo assim. Mas ela dizia isso, traga à existência aquilo que não existe. São declarações que você pode determinar na sua vida. A palavra de Deus, ela é cheia disso. Eu quero ler Mateus capítulo 22, dizendo aqui para você na noite de hoje, sobre esse Jesus, sobre este reino, que é o reino de Deus, com ordem e decência. Um reino que não traz contenda, um reino que não traz confusão do dia a dia e da maneira que você vive e caminha. Que você possa transmitir esse reino para outras pessoas. Mateus capítulo 22, o versículo 35 diz assim. O título da minha Bíblia diz, o grande mandamento. Adoro essa parte. E um deles, doutor da lei, os sabidões daquela época achavam que eram cheios de si. E um deles, doutor da lei, interrogando-o para o experimentar, dizendo, ele diz para Jesus, 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor pede para você andar segundo o Espírito. Começa a ser cheio do Espírito de Deus. Começa a ter um relacionamento com o Senhor. Começa a olhar para as pessoas e dizer: Jesus, o que o Senhor faria com aquele que mora na rua, com aquele que está daquele jeito? O Senhor, Ele ama. O Senhor, Ele ama. Hoje estamos num tempo egoísta, de achar que somos só nós dentro de um lugar, e não. O Senhor, Ele ama todas as pessoas. Eu vivi isso, pastor, na semana passada. Eu olhei para mulheres com desejo na alma de restauração de vida, e eu me emociono porque nós achamos que servir a Deus é só estar sentado dentro de uma cadeira. Achamos que estar servindo a Deus é só vir ao culto para dizer para o pastor que você vem. Mas Mateus 21, quando Jesus ele entra em Jerusalém, que ele chuta tudo dentro do templo, ele diz: ei, esta casa é uma casa de oração. O que você tem feito dentro desta casa? Você sai da sua casa para estar aqui para fazer o quê? Você sai da sua casa para estar aqui para resolver o quê? Para mostrar para quem? O Senhor pede para você: comece a amar o teu próximo como a ti mesmo. Comece a andar segundo o meu espírito e não segundo a carne. A carne ela te leva para a morte, mas o Espírito de Deus, ela te leva para uma vida com o Senhor e uma vida eterna. Esta casa é uma casa de oração. Eu convido você que está assistindo, venha para cá para orar. Aqui ninguém está preocupado com a sua vida, não. Nós temos que sair da nossa casa e estamos aqui para ter uma conexão com Deus, não para mostrar para o pastor que estamos cumprindo alguma coisa. O pastor não precisa disso, ele já tem um monte de coisa para fazer. Mas se você sai da sua casa para estar neste lugar, pelo menos saia para tratar este lugar como uma casa de oração. Porque Jesus disse lá: esta casa, se vocês se reúnem aqui, é uma casa de oração. Então tenha respeito de onde você está. Tenha respeito, você que não é daqui do nosso ministério, a igreja que você congrega, saia da sua casa para orar lá naquela casa. Se você tem aquela correria para chegar no horário, pelo menos trate a casa de Deus como uma casa de oração. Comece a andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque aquilo que é a carne, ela desce para o coração e ela te leva para a morte. Ela destrói casamento, ela destrói filhos, ela destrói famílias, ela destrói emprego, ela destrói sonhos, ela destrói propósito, ela destrói tudo. Mas quando você anda segundo o Espírito, as coisas começam a fluir na tua vida em meio às dificuldades. O céu começa a se abrir, as coisas começam a acontecer. E tudo vai se encaixando no propósito segundo o Senhor sonhou para a sua vida e para a sua família. Eu falo: Deus, como é que eu consegui comprar uma casa em meio à pandemia? Isso é só Jesus quem faz. Porque eu não trabalho, irmãos. Parei de trabalhar por conta da saúde, muitos sabem. Mas quando Deus quer, Ele faz. Quando nós caminhamos em um só propósito, em um só pensamento com o Senhor, as coisas começam a fluir, as portas começam a se abrir. Em meio às dificuldades, não há confusão. A solução com Deus para nossas vidas. Então que nesta noite, a palavra de Deus, de Romanos 8, ela venha fluir ao seu coração, e você entender que o Senhor pede para que nós andemos segundo o teu Espírito. Um Espírito que restaura, um Espírito que transforma, um Espírito que tira todo o peso, um Espírito que tira todo o fardo, um Espírito que não traz confusão para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Vamos se colocar de pé para orar. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Comece a confiar no Espírito de Deus.
Pare de confiar em si próprio, ser cheio de si, achar que é o bom. Bom é só Deus que estás no céu. Jesus mesmo disse: bom é meu Pai. Esse é bom. Esse é bom. Comece a andar segundo o Espírito. O Senhor deixou Ele para nós. Quem de nós entregaríamos os nossos filhos por amor de alguém? Eu não. Eu não tenho essa coragem, irmãos, eu sou sincera. Imagina, nunca nesse Brasil, nunca nessa terra. Mas Deus, Ele entregou o melhor que Ele tinha. E nós tratamos Deus só como Deus. Mas quando eu e você começa a olhar a alma das pessoas, quando eu e você começa a olhar para o próximo, ter o amor genuíno, ter aquele amor ágape, eu começo a ver Deus. Nós começamos a ver Deus. Vamos orar, agradecer a Deus porque essa palavra não é minha, é dele. E que ela venha renascer dentro de você. A fé, a esperança. Que você comece a entender e a trazer à existência aquilo que não existe. Isso se chama fé. Que você possa ter declarações sobre a sua vida de propósitos com o Senhor. Isso é fé. Que os teus sonhos e projetos que você tinha comece a renascer. Isso é fé. Mas o Senhor pede para nós termos com o Espírito. Ei, não é com o homem, não é com o pastor, não é comigo, não é com a esposa do pastor, somos todos iguais. É com o Senhor. Comece a tratar Deus como Ele é. Comece a tratar este lugar, ou o lugar onde você vai congregar, como casa de oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Altíssimo, obrigado por esta palavra nesta noite, Pai. Obrigado porque entramos na Tua presença hoje, Pai, para falar de Ti, para entender quem o Senhor é, para entender aquilo que o Senhor deixou para nós, que é o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor não nos deixa confundido, o Senhor renova dentro de nós. Quando estamos fracos é aí que estamos fortes. E Pai, eu quero nesta noite, pelo poder do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, declarar sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre este bairro, sobre todas as pessoas que estão me assistindo. Eu quero declarar que eles possam começar a andar segundo o Teu Espírito e não a carne. Que cada um deles, ó Pai, possa começar a andar segundo o Teu propósito a qual o Senhor os chamou, e não aquilo que eles acham que é de si próprios, mas como o Senhor os chamou a cada um. Eu quero declarar nesta noite pensamento somente do alto céu sobre a vida de cada um. Eu quero declarar que cada um venha renascer dentro de Ti a esperança e a fé daquilo que já perderam no meio da caminhada. Eu quero declarar restauração sobre os casamentos. Eu quero declarar, Senhor, restauração e relacionamento de pais com os filhos. Eu quero declarar nesta noite o desempregado portas abertas, Pai, de empregos, para que eles possam, Senhor, sustentar os seus lares. Eu quero declarar nesta noite que esta igreja será referência neste bairro e nesta cidade. Eu quero declarar que este bairro é um bairro abençoado. Eu quero declarar que a minha cidade, aonde eu moro, é neste lugar que eu prosperarei, é neste lugar que eu anunciarei o Teu evangelho, e que cada um, Senhor, que está me ouvindo, possa declarar que esta cidade, ou a cidade que você mora, ela é bênção para a sua vida. Eu quero declarar, Pai, que esta nação é Tua, mesmo aqueles que já desistiram dela, Pai. Eu creio que aqueles que se prostram, clamam a Ti, estar debaixo e guardado das Tuas mãos poderosas. Eu quero declarar, Pai, que todos nós, Pai, que conhecemos a Ti, vamos ter referência do Teu reino, aonde nós estivermos, Pai. E assim eu Te agradeço, Jesus, porque sei que o Senhor ouve as nossas orações, porque o Teu Espírito
Espírito é vivo, porque o Teu Espírito é poderoso. Eu quero mais uma vez finalizar dizendo, eu quero declarar saúde às pessoas, saúde às famílias, restauração de ossos, restauração de órgãos, restauração do intestino. Eu quero declarar restauração no estômago para aqueles que estão com problema no estômago. Pai querido, eu quero declarar restauração sanguínea, Pai, para aqueles que estão com problema no sangue. Deus, Tu és tremendo e poderoso para cumprir. Assim como o Senhor cessou a enfermidade na minha casa de ontem para hoje, eu sei que o Senhor cumprirá sobre a vida de cada um daquele que está aqui e está me assistindo, Senhor, no dia de hoje. Eu quero declarar vitória, mais uma vitória, Senhor, para estar no Teu caminho, Pai. E assim seja feito, e assim seja cumprido, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado que reina para hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa desfrutar destas cartas maravilhosas que Paulo escreveu, instruindo aos romanos para uma igreja sem peso, sem fardo. Jesus te ama, assim como eu também. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade, que eu não venha ter excedido o tempo, que tenha dado o tempo de você me assistir e que não ficou cansativo. Que Deus abençoe tua vida no nome de Jesus, amém.